pausa. Um segredo adormece sob a areia. E é uma história sussurrada pelos ventos do deserto por milhares de anos. Um conto de ouro, deuses e um poder imenso. Esta é a história do Antigo Egito, uma civilização que surgiu do pó e alcançou os céus, deixando para trás mistérios que ainda nos intrigam hoje. A chave para desvendar este mundo não é um mapa de tesouros ou uma tumba escondida, mas um rio. Esta grande artéria da vida, serpenteando por uma paisagem estéril, é o rio Nilo. Ele foi o berço, a linha da vida e a própria alma de um povo que acreditava na eternidade e construiu monumentos para prová-la. Muito antes da primeira pirâmide furar o céu, antes do primeiro faraó usar a coroa dupla, havia gente. Por volta de 5000 a.C., grupos dispersos de caçadores-coletores, tribos nômades foram atraídos pela promessa do Vale do Nilo. Essa faixa verde, cortando o deserto, oferecia uma oportunidade única. A inundação anual do rio não era um desastre, era uma bênção. Proporcionava um ritmo previsível à vida, um ciclo de plantio e colheita. Eles aprenderam a cultivar trigo, cevada e começaram a criar gado. Esses primeiros assentamentos eram pequenos e simples, cabanas de tijolos de barro amontoadas perto da margem do rio. Eles desenvolveram ferramentas de pedra, ferramentas de madeira para trabalhar a terra e fabricaram cerâmica para armazenar seus alimentos e água. À medida que suas técnicas agrícolas melhoraram, produziram mais alimentos do que precisavam. Esse excedente foi o catalisador para a mudança. Permitiu que alguns indivíduos se especializassem. No centro absoluto do universo egípcio estava o faraó. Ele não era um mero rei ou imperador. O faraó era um deus vivo, um intermediário divino entre os céus e a terra. Ele era Horus na terra após sua morte. Se tornaria Osíris, governante do submundo. Esse status divino lhe dava autoridade absoluta sobre rituais religiosos, leis, economia, exército. A prosperidade e a estabilidade, Ma'at, repousavam sobre seus ombros. Uma das figuras mais antigas e monumentais foi Khufu, do Império Antigo. Seu nome está para sempre ligado à Grande Pirâmide de Gizé, um projeto de escala inimaginável, exigindo décadas e gênio organizacional. Séculos depois, Ramessés II, o Grande, governou por 67 anos. Mestre da guerra, da diplomacia e da propaganda. Construtor prolífico. Templos, estátuas. Abu Simbel. Tutankhamon, o rei menino, tornou-se imortal pela descoberta de sua tumba em 1922. Sarcófagos de ouro, móveis incrustados, a icônica máscara funerária, um vislumbre único do além. Quando pensamos no Antigo Egito, a primeira imagem é quase sempre a mesma, as formas imponentes e triangulares contra o céu do deserto. Estas não são apenas construções, são montanhas de pedra erguidas com um propósito profundo. As pirâmides eram túmulos, mas eram muito mais. Eram máquinas de ressurreição, escadarias para as estrelas, garantindo a jornada do faraó ao pós-vida e seu renascimento. Guardando as pirâmides está outro enigma, a Grande Esfinge. Corpo de leão, cabeça humana, a maior estátua monolítica do mundo. Esculpida em uma única crista rochosa, olhando para o leste por milênios. A maioria vê o rosto de Khephren, guardando sua pirâmide. Sem inscrições que revelem seu nome, seu mistério só cresce. A religião não era uma parte separada da vida. Era a própria vida. Um vasto panteão regia cada aspecto da existência, desde o nascer do sol até as cheias do Nilo. Ra cruzava o céu em sua barca solar. Osíris, senhor da ressurreição, moldou as crenças funerárias. Ísis, mãe e maga. Horus, protetor divino do faraó. A vida após a morte era uma versão idealizada da vida. Para alcançá-la, corpo e alma precisavam passar por provas. Por 70 dias, o corpo era preparado, seco com natrão, envolto em linho, com amuletos e feitiços entre as camadas. O coração era pesado, se leve,
o falecido era justificado e recebia a eternidade. Apesar do foco na morte, viviam intensamente. Família, festas, Senet. Os deuses estavam em cada nascer do sol, em cada colheita e em cada respiração, sabe? Ao longo de suas vidas. A jornada não era garantida, mas a esperança os guiava. Registrar ideias complexas é a base de toda grande civilização. E para os egípcios, esse poder veio dos hieróglifos. Uma escrita sagrada, de centenas de sinais, capaz de representar objetos, ideias e sons. Por milênios, cobriram templos e tumbas, feitos, hinos e feitiços. Seu significado ficou perdido até a Pedra de Roseta, em 1799. Para o dia a dia, hierática e depois, demótica. Do junco à folha, fatiar, cruzar, prensar, secar, um suporte leve e durável. O clima seco preservou milhares de rolos, janela para sua mente. Lemos decretos, textos religiosos, poemas de amor, histórias, documentos legais e cartas. Textos médicos descrevem diagnósticos, prognósticos e 48 tratamentos racionais. Eram matemáticos hábeis, impostos, medições e projetos colossais. Geometria para ângulos perfeitos e plantas precisas. Astrônomos mestres criaram um calendário solar de 365 dias, base do nosso hoje. Esse conhecimento escrito e científico foi o andaime invisível da civilização. Além das grandes narrativas, o cotidiano era cheio de detalhes fascinantes. Homens e mulheres de todas as classes usavam couro pesado. Não só estética. Acreditava-se ter proteção e cura. A ciência moderna sugere que compostos à base de chumbo estimulavam imunidade. Usavam malaquita, ocre vermelho como batom e blush. Misturavam o prático e o mágico. Talas, cirurgias simples e encantamentos. Até remédios com gorduras de hipopótamo, crocodilo e cobra. Pioneiros na odontologia, mas a areia no pão causava dores temidas. A família era central e as mulheres tinham direitos de propriedade, negócios e herança. Podiam iniciar divórcio e receber 1/3 dos bens. Exceções notáveis. Faraós mulheres como Hatshepsut amavam jogos. Senet simbolizava a passagem da alma. Vencer era sinal de proteção divina e avanço no além. Lindos tabuleiros foram enterrados em tumbas, inclusive na de Tutankhamon. Apesar de tudo que aprendemos, o mistério persiste. Como extraíram, transportaram e elevaram milhões de blocos com precisão? Entendemos princípios básicos, mas as técnicas exatas seguem em debate. Teorias de rampas e logística monumental abundam. O alinhamento quase perfeito aos pontos cardeais intriga até hoje. Medições sugerem constantes matemáticas embutidas na forma. Seus alinhamentos astronômicos são de tirar o fôlego. Em Abu Simbel, 2 vezes ao ano, o Sol ilumina estátuas internas. Precisão extraordinária. Catacumbas com colossos de 70 toneladas. Propósito ainda debatido. Textos silenciam sobre seus ritos mais sagrados. Como uma sociedade que ergueu pirâmides, esqueceu suas técnicas. Foram perdidas por agitação, ou guardadas como segredo. As areias guardam respostas. Por ora, o silêncio nos deixa com espanto e especulação. A civilização dos faraós não desapareceu. Transformou-se e ecoa até hoje. Mesmo após romanos e novas crenças, seu legado não foi apagado. Gregos e romanos absorveram sua influência. Calendário de 365 dias, fundamentos da geometria, avanços médicos e códigos escritos têm raízes no Nilo. Hoje, as pirâmides e a esfinge são símbolos planetários, marcos de resistência, ambição e busca pela imortalidade. Artefatos em museus servem como embaixadores culturais. A tumba de Tutankhamon acendeu a egiptomania, moda, joias, arquitetura, design. Sua iconografia permeia nossa consciência coletiva. Entre o conhecido e o desconhecido reside seu apelo duradouro. Seu legado fala do poder da engenhosidade e cooperação. Uma sociedade unida por crenças e visão pode alcançar o impossível.
transformaram o deserto em berço de cultura e inovação. Ao estudar ruínas e textos, aprendemos mais que história distante. Aprendemos sobre o espírito humano duradouro,